Boa tarde, galera. Estou aqui para falar um pouco sobre o livro de Josué e eu gostaria de ler um trecho aqui com vocês. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que lhes dou. Bom, depois da fuga do Egito e da travessia do Mar Vermelho, dos 40 anos no deserto, aquele povo seminômade e escravizado estava finalmente diante da terra prometida. Aquela mesma terra que Deus tinha prometido para Abraão. Mas tinha um problema. Moisés, o líder que tinha guiado eles até ali, tinha morrido. E agora essa nova geração estava diante de inimigos que eram muito maiores do que eles. Os povos de Canaã eram povos que habitavam em terras fortificadas. Existia um gigante entre eles e exércitos com um forte poder, enquanto Israel era apenas um grupo de escravos, pessoas sem experiência com guerra, que estavam aprendendo ainda a ser um povo unido. E a liderança estava sobre as costas de uma pessoa que não tinha muita experiência. Até então, Moisés acompanhou o povo na jornada, mas não pôde entrar por conta daquela tentação em Meribá. Deus, ele usa líderes, mas não depende deles. Israel é um povo fraco com um Deus forte. Essa é uma lição muito importante no livro de Josué. Deus é que vai à frente do teu povo. Não é Josué que vai à frente deles. Não são os guerreiros que vão à frente deles, mas é a arca do Senhor que atravessa o Rio Jordão. Bom, e agora falando um pouco sobre o personagem principal desse livro, Josué. Desde jovem ele era assistente de Moisés. Então, ele seguia Moisés de perto. Toda vez que Moisés se encontrava com o Senhor no Monte Sinai, Josué ficava ao meio do caminho esperando. Toda vez que Moisés iria se encontrar na tenda do encontro com Deus e ouvir Deus falar, ele ficava à porta. Ele era alguém que aprendia em silêncio. Ele era alguém que seguia os passos de Moisés. Só que a responsabilidade que ele carrega agora, não sendo tão jovem assim, é muito grande sobre suas costas. Ele tem a responsabilidade de substituir o maior líder que Israel já teve. E no começo do livro, Josué não sabe como lidar muito com tudo isso. Mas Deus vem e o incentiva. Quando nós estamos lá em Deuteronômio, a gente já vê Moisés sendo usado por Deus para incentivar e encorajar ele, dizendo: seja forte e corajoso, seja valente, Deus está contigo. Moisés faz isso durante 2 vezes no livro de Deuteronômio. E quando o livro de Josué se inicia, nós vemos que isso se repete. Depois nós vamos ver que o próprio povo incentiva Josué para que ele seja forte e corajoso. Durante 6 vezes, Josué é incentivado, é motivado. E isso mostra aqui o primeiro ponto, que é a fragilidade que esse homem tinha. É o medo, a insegurança. Mas Josué ainda possui outra falha, que ele não é como Moisés. Ele não costuma consultar o Senhor como Moisés consultava. Mas enfim, apesar de Josué ter esses erros e essas falhas, ele foi um dos maiores líderes de Israel. Ele avança com os exércitos de Israel e conquista várias cidades do território cananeu. Ele abre espaço, derrota dezenas de reis, vence várias batalhas e se torna o maior líder militar que Israel já teve. E apesar de ser o maior líder militar, Josué ele morre sem terminar o serviço. Ele conquista boa parte da terra, ele abre caminho para a conquista de todos os povos daquela terra. Josué é tão importante na simbologia de Cristo que o próprio nome de Jesus é baseado em Josué, por conta de uma tradução ali do hebraico para o grego e também da distância da linguagem da época, a gente não consegue pegar isso. Mas Jesus se chama Josué. É como alguém que no Brasil chama João e lá nos Estados Unidos chama John. É o mesmo nome. E isso é muito curioso, porque o nome de Josué foi mudado. Ele se chamava Oséias. Então, Oséias, que significava salvação, agora é mudado para o Senhor é a salvação. E esse é o nome de Jesus. E existe um símbolo muito claro nisso. Não é Josué que salva, mas é o Senhor que salva por meio de Josué. Josué é um símbolo imperfeito e transitório daquilo que Jesus é e fez.
Assim como Josué guiou o povo para a conquista da terra prometida, Jesus é aquele que guia o seu povo para Canaã celestial. Assim como Josué venceu vários inimigos cruéis de Israel, assim Jesus venceu os nossos inimigos, a morte, o pecado e o diabo. Ele foi vencedor, ele é o líder que vem guiar o seu povo. E assim como Josué substituiu a Moisés, Cristo também substitui Moisés com a nova aliança. E tudo isso é um símbolo muito grande que transcende a vida do próprio Josué. Bom, agora a gente precisa falar da polêmica que existe no livro de Josué. Não tem como falar desse livro, da conquista de uma terra que até hoje dá muito debate, muito problema, tem muitos conflitos, que é a terra de Israel, sem falar do óbvio. Nós estamos falando de um livro que conta a conquista de uma terra, de um extermínio de milhares de pessoas, do apagamento de culturas, da destruição de cidades, de homens, mulheres e crianças que foram mortos. E tudo isso amando de Deus. É Deus quem orquestra, quem manda, quem incentiva o extermínio desses povos. E o questionamento que fica é justo isso? Não é o Deus da Bíblia um Deus de amor? Esse é um assunto muito delicado que eu queria tratar nesse vídeo. Nós lemos a Bíblia e tendemos a extrair dela aquilo que nos apetece. Tendemos a extrair a parte mais filosófica, a parte moral, a parte um pouco mais civilizada. Nós gostamos de ver os milagres de Jesus, nós gostamos de falar de discursos acerca do amor. Nós somos uma geração que, apesar de ter aí próximo da gente 2 grandes guerras mundiais, apesar de termos tráfico de droga, muitas notícias de violência, coisas horríveis que passam na TV, a gente vive um tempo de relativa paz. E acaba que por isso, Deus no imaginário ocidental, e até mesmo a figura de Cristo, é sempre associada a um ser pacífico. Parece que Deus, na nossa imaginação, diante desse mundo mal, parece que ele é um cara bonzinho que está tentando lidar com o mundo e não sabe o que fazer. Mas não é isso que a Bíblia prega. A Bíblia vai falar que o mundo é assim porque Deus está irado com o mundo. O mundo foi amaldiçoado por Deus, a humanidade foi amaldiçoada por Deus, e Deus olha do céu com ira. Romanos vai falar que a ira de Deus se manifesta dos céus. E quando a Bíblia vai falar daquele tema central dela, que é sobre a salvação, a Bíblia não está falando sobre a salvação do diabo, sobre a salvação do sofrimento. Não, ela está falando sobre a salvação da ira de Deus. Nós somos salvos da ira de Deus. E nós vimos que a figura de Deus na Bíblia, por vezes, ela é aterrorizante, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A justiça, a intrepidez fazem parte da personalidade de Deus. Jesus, muitas vezes na Bíblia, é descrito como um homem vestido com um manto encharcado de sangue dos seus inimigos. Naquele grande dia da manifestação de Cristo, quando ele voltar, as pessoas, os reis da terra se esconderão, pedirão para que as montanhas caem sobre si por medo da ira do Cordeiro. Então acho que já ficou claro que Deus não é essa criatura fofa, palhacinha que muitas vezes a gente faz dele. Mas ainda fica o questionamento: é justo Deus ordenar um massacre? E eu gostaria de trazer uma ilustração para falar um pouco disso. Imagina que você entra numa sala e ao abrir a porta daquela sala você vê um homem serrando o braço de outro homem. Então você rapidamente fecha a porta e fala: meu Deus, o que é isso que eu acabei de ver? Que coisa horrível, que coisa horrenda. Quem é que faz isso com outra pessoa? Esse cara é um psicopata, um maluco. Mas aí, por curiosidade, você abre aquela porta novamente. Quando você dá uma olhada mais atenta, você percebe que aquele homem que está serrando o outro, ele está vestindo um jaleco. Ele está com luvas e que, na verdade, o que ele está fazendo é uma cirurgia. Ele está amputando o braço daquele cara para que aquele cara não venha morrer. Então aquela cena que parecia vilanesca e terrível se torna num ato de bondade daquele homem. A de um cirurgião salvando uma vida. Apesar da cena não ser bonita, ela é necessária e ela é boa. Assim ocorre em muitos textos da Bíblia. E como um cirurgião que remove uma parte podre de um corpo para que a outra parte não pereça, Deus na Bíblia faz constantemente isso. É aquilo que nós chamamos dos atos de juízos de Deus. E esses juízos, eles geralmente seguem um padrão. Existe uma medida de pecado que é atingida.
Quando nós analisamos o texto que fala do dilúvio, nós vemos que a humanidade estava extremamente corrompida e que aquilo poderia ser perigoso. Todos os intentos dos homens eram maus. Por isso Deus elimina e começa de novo, para que o seu propósito de restauração não fosse impedido. Acontece também em Sodoma, quando Deus vai destruir Sodoma, ele diz que os pecados de Sodoma eram tão grandes, eram tão terríveis, que chegaram às narinas de Deus. Atingiu-se o limite da maldade. E então Deus elimina aqueles povos para o bem da humanidade. E a mesma coisa vai acontecer com o povo em Canaã. Quando nós voltamos 400 e poucos anos antes, quando Deus conversava com Abraão, ele disse para Abraão que daria toda aquela terra para os seus descendentes. Mas teria que ser no futuro, quando a medida do pecado dos cananeus, dos amorreus, chegassem ao seu limite. Quando as práticas daqueles povos fossem tão insuportáveis que ele teria que eliminar da humanidade. E a gente percebe essas práticas e o teor terrível que existe na cultura daqueles povos quando a gente observa as leis dadas por Moisés. A gente ouve falar nas leis para que o povo de Israel não seguissem as práticas dos cananeus. Práticas como relação sexual entre familiares, relações sexuais entre animais, abuso de crianças, sacrifícios humanos, sacrifícios de criança, idolatria e orgias de todo tipo, opressão, escravidão brutal, todo tipo de coisa horrenda. Existem historiadores que, ao escavarem os sítios arqueológicos ali na região de Israel e restaurarem um pouco que sobrou da cultura desses povos, dizem que um dos maiores bens para a humanidade foi a destruição desses povos. Deus faz isso para que Israel não se corrompesse com as práticas daqueles povos e para que a humanidade não se corrompesse com as práticas daqueles povos. Bom, mas antes que alguém diga que esse texto abre espaço para um discurso nazista ou racista ou algum discurso imperialista de uma cultura sobre a outra, não é isso que o texto está dizendo. Deus não extermina aqueles povos por motivos étnicos. Não é por conta da raça deles, ou não é por conta da superioridade de uma cultura sobre a outra. Tanto que uma mulher de Jericó, uma mulher cananita, se torna uma israelita. Ela passa a fazer parte do povo de Deus. E essa mulher é tão importante que ela se torna ascendente do próprio Cristo. Nós vemos na própria linhagem de Cristo, cananitas, Ruth, moabita. Nós vemos essa mulher Raabe, que era de Jericó. Então não são motivos étnicos, como é, por exemplo, o nazismo, que trouxeram a destruição desse povo. Também não é motivos culturais, não é como se a cultura de Israel tivesse que se sobressair sobre os povos cananitas, como aconteceu aqui nas Américas, o imperialismo, né? Nós vamos ver que a Bíblia e que Deus, ele é favorável às culturas e à diversidade das culturas. Existem muitos elementos da Bíblia que são tirados dos egípcios, dos babilônicos e das culturas vizinhas ali de Israel. Não era esse o problema. Mas o que nós estamos falando é que a cultura desses povos, a religião desses povos, a prática desses povos eram tão corrompidas, tão desprezíveis aos olhos de Deus, era tanta opressão, era tanta maldade, que eles precisavam ser totalmente eliminados. Então há uma diferença entre esses discursos de ódio e o que aconteceu aqui na conquista da terra de Canaã. Mas ainda assim alguém pode perguntar, e as crianças, elas não eram inocentes? E o problema das crianças não eram elas em si, mas a cultura dos pais delas. Nós vemos que depois que Moisés cresce, ele se volta contra os egípcios. E isso poderia facilmente acontecer. Permitir que mulheres e crianças estivessem ali no meio do povo depois da conquista da terra poderia reacender aquela cultura que havia sido perdida. Bom, existe uma analogia que eu gosto de usar quando eu falo desse assunto, que são a dos javalis. Os javalis, eles são como qualquer outros animais. Eles são criação de Deus e eles glorificam a Deus. Mas quando eles foram trazidos para o Brasil, não se encontrou predador para eles. Principalmente depois que eles se misturaram com os porcos domésticos e aí se criou o javaporco, que devasta plantações, destrói a fauna e a flora e, enfim, se tornou realmente uma praga. Então, começou-se uma discussão e hoje é legalizado a caça desses animais. A gente não pode caçar uma onça, a gente não pode caçar cachorro, a gente não pode caçar macaco, mas a gente pode caçar javali. E caçar javali é algo bom. O javali é pior que os outros animais? Não. O filhote de javali tem culpa de ter nascido ali? Não.
mas eles devem morrer, porque eles se tornaram um animal nocivo para o nosso ecossistema. Eu sei que a linguagem e que o assunto é muito delicado e é até difícil falar sobre isso, mas o que Deus fez para os povos cananitas é um ato de juízo, que Deus vai realizar ainda no fim dos tempos. E que Deus ainda realiza por meio de pandemias e de coisas. Deus ainda está irado com o mundo e a sua ira se manifesta todos os dias, é só a gente ligar a televisão. E há um dia que ele marcou, em que ele há de julgar todo mundo. Será um dia de alegria para aqueles que esperam nele, mas será um dia de trevas para aqueles que se esqueceram de Deus. E por fim, antes de terminar esse assunto, a gente não pode tratar isso de forma leviana. Existe uma diferença entre o Deus que falou com esse povo, o que aconteceu com esse povo, esse acontecimento histórico, e com alguém surtando no seu quarto, lunático, falando que Deus falou com ele sem nenhuma comprovação, sem nenhuma confirmação, de forma totalmente subjetiva. É preciso a gente usar um pouco de bom senso quando a gente for falar sobre esse assunto. Mas enfim, o livro de Josué, ele é um livro com muita ação, com muito sangue, mas ele é um livro também de muitos ensinamentos e de revelações de Deus. Ele encerra a jornada do povo de Israel e a partir daqui o povo está posto na terra. A partir daqui já não é mais um povo nômade, mas é um povo que tem um lar para habitar.